aí, amigos das redes sociais, amigos que têm nos acompanhado aí, TV Escolhidos, estamos aqui hoje novamente com um programa muito interessante. Então, o Debate Jovem volta nessa segunda edição com um tema muito mais polêmico do semana passada. E hoje com uma maneira mais interativa, né, com louvor, ministração e também muita ação aqui, né, opiniões diferentes desse assunto que vai com certeza mover aí você. Então, eu quero te convidar, fique conosco, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. É isso aí, galera. Depois de uma ministração tão abençoada como essa, nós vamos dar início a esse debate jovem, esse segundo programa, e hoje abordando um assunto de extrema importância e de muita polêmica: aborto. E aí, você concorda com ele ou você discorda? Eu quero te convidar então para você participar desse momento aqui e juntos a gente entender um pouco melhor, porque a razão não está comigo e nem com esse grupo aqui. A razão e a verdade, nós não podemos dizer que nós somos absolutos nelas. Nós estamos aqui para demonstrar a nossa opinião. Se você concorda ou não, infelizmente é complicado, porque cada pessoa tem a sua opinião. Mas eu tenho certeza
que diversos assuntos vão ser abordados aqui em cima desse tema, diversas opiniões, e você vai chegar aí sim, na sua opinião, assim como eu tenho a minha, todos aqui têm, e nós vamos agora compartilhar disso. Então, para a gente começar esse assunto polêmico, a gente vai entender um pouco o que é o aborto. E eu quero ouvir de você, Camila. Você vai falar para a gente o que significa o aborto. Boa noite a todos. O aborto, ele é a expulsão espontânea ou provocada do feto antes do 6º mês de gestação, ou seja, antes do feto conseguir sobreviver fora do organismo materno. Olha, interessante. Então nós já temos aí uma opinião médica, né? Se a gente for pegar esses dados. Eu quero te convidar, você aí onde você está, com todas as suas tecnologias, redes sociais, a entender esse assunto de duas formas. Nós vamos agora escutar diversas opiniões pessoais e depois nós vamos entrar com as opiniões religiosas. Então preste bastante atenção. Primeiro as pessoais e depois termos religiosos. Nós vamos usar a Bíblia para falar se é favorável ou não ao aborto. Então eu queria ouvir agora, Lígia, você falar um pouco para a gente aqui. Você é a favor do aborto? Eu sou a favor do aborto em caso de estupro. Porque você gerar uma criança que foi concebida indesejada, através de um ato tão cruel como esse, eu acho que nenhuma pessoa ia querer. Porque quando a gente está gerando uma criança, tudo que a gente sente passa para o feto. Tudo que a gente sente, o feto também sente, a criança também sente. Né? E você gerar uma criança que foi concebida através de um estupro, eu acho que eu não conseguiria passar por isso. Então eu sou a favor do aborto neste caso. Em caso de estupro e em casos que o médico fala que a melhor opção é o aborto. Em relação à saúde da mãe. Em relação à saúde da mãe e em relação ao estado do feto. Interessante. E aí, aqui nós temos muitas pessoas, como todos vocês estão vendo, bastante jovens aqui, todos abençoados. E eu queria ouvir, né? Vamos lá, Natália, você é a favor do aborto ou é contra? Eu sou contra em qualquer ocasião, seja no caso de estupro ou não, eu discordo totalmente da prática. Ah, interessante. Mara, e aí? É a favor? É contra? Eu sou contra, de todas as formas. Igual a irmã Lígia falou que ela é a favor em caso de estupro, eu sou contra, principalmente em todos os casos. Porque eu acho assim, deve ter, o governo deveria dar um apoio psicológico para essas mulheres que sofrem esse tipo de estupro, porque a mulher já está passando um problema psicológico. Ela foi estuprada, ela tá frágil, tá carente e tal. E o aborto, nesses casos, só ia piorar. Porque só quem passa por um aborto sabe o sentimento de culpa que fica. Eu posso falar porque eu já passei por isso. Foi um aborto espontâneo e eu posso garantir para vocês que é um sentimento assim, é um vazio que fica, sabe? Fica uma culpa. Por que aconteceu? Será que foi culpa minha? Agora, ainda mais se a pessoa induzir aquilo. Mesmo que a mulher não queira essa criança, o governo deveria ajudar, dar um apoio psicológico, um apoio médico. Se ela não quer essa criança, esteja essa criança, doa essa criança. Tenho certeza que alguém quer uma criança. Tem muitos casais que pagam caríssimo para fazer um tratamento de fertilização para ter uma criança. E muitos estão abortando. E a criança, mesmo ela sem forma no útero, ela já tem vida. Ela não tem culpa de ter sido fruto de uma coisa terrível. Então eu não sou a favor do aborto, em caso nenhum. E eu culpo muito o governo, porque ele não apoia as mulheres, não dá apoio para as mulheres. Mesmo sem ser nesses casos específicos, a gestante ela tem pouco apoio. Existem políticas públicas, né, para esse tipo de causa. Realmente é um caso de... A sua opinião tem pontos aí bem favoráveis em relação a, principalmente, jogar a responsabilidade diante das nossas autoridades. Né? Nós temos diversos representantes. E quais as leis que foram criadas para dar
um apoio a essa mãe, um apoio a todos esses acontecimentos. Então é bastante interessante sim essa opinião. Então, Cláudia, e aí? O que você me diz nesse sentido do aborto? Você é a favor? O que está acontecendo até agora? Qual que é a sua opinião? Certo. Boa noite a todos. Então, a minha opinião é o seguinte. Como disse a irmã Lígia também, eu sou a favor do estupro, né, do aborto, quando uma mulher é estuprada. Aí sim eu sou a favor. Não pelo ato irresponsável de algumas pessoas que fazem, né, e depois fazem esse aborto. Eu sou totalmente contra. Mas no estupro eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Porque a mãe, quando descobre, quando está grávida, ela passa todo amor, todo carinho durante os 9 meses. Como a irmã Mária falou, né? Tem o filho e depois dá. Tudo bem, mas e durante esses 9 meses? Como é que fica? Né? Só vai ter rejeição, porque eu já vi muitos casos também, eu vi pela internet também hoje, que teve muitas mulheres que não aguenta, a pressão é muito grande. Teve umas que fizeram, passou para psicólogo, mas mesmo assim não aguentaram. O abalo psicológico. Psicológico é demais. Ela passa toda a raiva que tem para o bebê. Então, assim, não vai ser bom nem para ela e nem para o bebê quando nascer. Muitos casos também eu pesquisei que teve gente que teve a criança, só que não tinha o amor de mãe com essa criança. Não tinha. Tinha rejeição, sempre teve rejeição. Então, assim, em casos, teve muito. Que os filhos mesmo, que era do fruto desse estupro, falavam o quê? Era melhor minha mãe ter me abortado do que mentido. Por quê? Porque ela não passa nem o amor, nem o carinho, não passa nada para mim. Então, eu mesmo gostaria que fosse abortada. Entendi. Camila, concorda? Discorda? Discordo. Em todas as ocasiões, mesmo sendo estupro, mesmo sendo prejudicial à vida da mãe, creio que é uma vida que a gente tem que prezar ela. Pelo que eu vim estudando, pesquisando, o feto, ele já tem vida desde a concepção dele e ele não faz parte do corpo da mãe. Se ele não estivesse dentro do útero, ele seria um corpo estranho. Então você não tem direito nem sobre o seu corpo, como você vai ter direito sobre outra vida. Então eu sou totalmente contra. Entendi. Lígia, tem algo mais a acrescentar nesse assunto em relação a tudo que você ouviu? Você foi a pessoa que nos deu opinião também, que é a favor do aborto quando se tem um estupro, né? E o que você me diz? Quer acrescentar alguma coisa? Aqui em Uberlândia tem casos de que a pessoa foi estuprada, resolveu ter o bebê, e o que aconteceu? Que ela tinha ódio da criança, ela tinha nojo da criança. Então, assim, como que você vai ter um filho para ter todo esse sentimento por ele? Isso não é uma mãe. Isso não é ser mãe. Então, por que você vai gerar uma criança que provavelmente sofreu rejeição durante os 9 meses, né, e nasceu e continua sofrendo rejeição? Eu não acho isso certo. É muito interessante. Tem uma pesquisa muito interessante em relação a esse assunto e que me chamou muita atenção, né? Que entre a idade de 15 a 49, né, de mulheres, 70 a 90% dos abortos são realizados com mães que já têm um filho. E mães que têm um relacionamento estabelecido, com namorado, marido, tem um companheiro na história. Então, para a gente entender um pouco que a maioria dos abortos acontecem não por uma causa de estupro, para você entender. Então, isso é uma pesquisa que foi realizada, tá? A UFP, Universidade Federal de Pelotas, fez essa pesquisa e foi um número muito alto, 3,7 milhões de mulheres que entre 15 e 49 anos que realizam um aborto de forma induzida, tá? Não de forma espontânea, e que fazem por quê? Por uma questão de rejeição, mas dentro do relacionamento. Então é muito interessante a gente entender um pouco disso. Vou encerrar aqui essa parte onde a gente falou um pouco sobre opinião pessoal. E agora nós vamos falar um pouco sobre Bíblia. Quero ouvir agora em relação à opinião sobre o que Deus acha disso, biblicamente, né? O que tem na nossa Bíblia que vai de encontro aí, se concorda ou não? E aí, o que você acha? Então vamos lá. O Anderson Bessa, nosso amado Neném, o que você diz aí? Sua opinião agora bíblica em relação a esse assunto?
Bíblia é bem clara que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E se Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, é porque Ele é o autor de toda a vida. É Ele que dá vida a todo ser que respira. E a partir do momento que nós falamos em aborto, nós falamos em tirar vidas, ceifar vidas, né? Independente se tem ou ainda não tem forma, né? Se a criança tem mãos, se tem cabeça, né? Mas ainda assim é uma vida. E temos exemplos, né, de cristãos e de pessoas não cristãs também. Quero citar aqui um exemplo do nosso pastor, que eu gosto muito, que é o pastor Marco Feliciano. Tá? Quando a mãe dele estava grávida, ela tentou por várias vezes e tinha os seus motivos de abortar, né? Ele, na sua pregação, ele é bem claro, ele diz que a sua mãe tentou abortar, induziu o aborto com agulhas de tricô, de crochê, não me recordo, que ela batia na sua barriga, que ela bebia coisas, tá? Mas quando Deus dá a vida, quando Ele sopra o fôlego de vida para nós, tá? E Ele quer que essa pessoa venha, não existe quem desfaça. Tá? A criança vem ou com saúde ou sem saúde. Tem um outro rapaz também, que eu não me recordo o nome, se alguém puder me ajudar aí agora nesse momento, que canta com o irmão Lázaro. Jonathan. Aquele garoto é fantástico. Acho que a maioria dos cristãos, das pessoas conhecem ele. Né? Ele tem problema gravíssimo, né? Ele não tem uma coordenação motora perfeita, não fala direito, mas assim Deus usa como um ministro de louvor. Eu tenho certeza que os médicos conseguiram visualizar isso com toda a tecnologia que tem hoje, né, que ele nasceria daquela forma. Interessante, em cima desse assunto aí, no próprio vídeo, né, da gravação, da ministração que ele tem com o Lázaro, ele agradece à mãe, né? Mãe, muito obrigado por a senhora não ter me jogado no lixo. Né? Essa ministração é muito forte, realmente. O Jonathan é um exemplo, claro, aí de uma criança que desde o feto, eu tenho certeza, né? A barriga da mãe, pelo que a gente sabe da ciência, já sabiam realmente que ele viria, mas a mãe não abriu mão. Então, mais uma opinião para você aí entender. Vamos lá. Quem vai nos ajudar agora em relação de Bíblia? Camila. Você discordou do aborto mesmo com prática do estupro. E o que você me diz em relação de Bíblia? Com certeza vai discordar do aborto de novo. Então, a Bíblia é bem clara, como o Anderson falou, em questão do aborto. Ele é um assassinato. E no 6º mandamento fala, não matarás. E, além de afligir um mandamento de Deus, na Bíblia também fala que quando algo que você faz fere o seu corpo, você está pecando também. E o aborto, ele fere o corpo da mulher, seja tanto no ato como depois. Estive pesquisando e várias mulheres, quase 90% delas, que fizeram a prática do aborto, sofreram graves consequências ou chegou até a óbito também. A Bíblia é bem clara em relação a isso, é pecado consciente. Você vai ter uma consequência depois disso e depois vai ter que se dar conta da vida que você tirou, sendo ela desejada ou não. Você matou alguém. Muito interessante. Vou dar uma salva de palmas para todas essas opiniões. Vou lançar um versículo aqui, que está na Bíblia. Você escutou diversas opiniões aqui, né? Opiniões pessoais e também escutou Bíblia. Né? Eu queria deixar aqui o livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse versículo é muito forte em relação disso. Essa canção que a gente ministrou, Eu Escolho Deus, do Thales, também é muito
muito próximo desse assunto relacionado a aborto. Eu quero lançar para você. E aí? Qual é a sua opinião? Você vai usar a opinião pessoal? Você concorda com o que você ouviu aqui de algumas pessoas? Você discorda? Qual é a sua real opinião? O que nós não podemos é ficar em cima do muro e deixar que o nosso país caminhe para uma aprovação de um ato que possa ser, biblicamente falando, uma crueldade. Eu ouvi do meu pastor hoje uma coisa muito interessante, eu queria compartilhar com você um pouco disso. Eu questionei ele sobre se ele concordava com o aborto. Ele me disse que de forma nenhuma. Aí você deve pensar, claro, ele é pastor. Mas eu perguntei, pastor, me responde de forma pessoal. E ele me disse, como que eu posso resolver um erro criando outro? Ele me disse o seguinte, o que é pior, um aborto ou um assassinato? Né? Então, eu queria lançar para você isso, para você entender, não somos fanáticos religiosos, queremos jogar para você que só a Bíblia está certa. Eu quero dizer para você que aqui tem várias opiniões, e eu tenho certeza que esse assunto não vai acabar aqui. Esse assunto vai continuar muito, e muito, e muito. Mas fique atento, que debates como esse a gente vai ter mais. E semana que vem o Debate Jovem volta com um assunto mais polêmico ainda. Eu te espero, muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida. Espírito